tentar ser sucinto, que também não vos quero amassar, porque depois do almoço e não pode ser pesado, senão era outro estudo bíblico. Seria interessante abordar as comissões, a grande comissão dos apóstolos e a comissão dos gentios, etc. Isto porque se vê confusão devido a vertentes com aliancismo, entre outras. Ok. Para resumir, eu acho que esta pergunta está um bocado desenquadrada com o tema, mas pronto, mas já que tocaram também não quero deixar de responder. As chamadas grandes comissões que estão aqui referidas, da grande comissão dos apóstolos, entenda-se dos 12 apóstolos, que se entende por... A palavra comissão tem a ver com ordens que o Senhor deu. O Senhor deu, depois de ressuscitar, ordens aos 12 apóstolos para fazerem coisas. Essas ordens estão registadas em Mateus 28, estão registadas em Marcos 16, estão registadas em Lucas 21 e estão registadas em João 20 e em Atos dos Apóstolos capítulo 1. Portanto, estão em 5 sítios a chamada Grande Comissão, que significa as ordens que o Senhor deu aos apóstolos, aos 12, depois de ressuscitar. Mateus dá-nos uma parte, Marcos dá-nos outra, Lucas dá-nos outra, João dá-nos outra e ainda Lucas em Atos, no capítulo 1, dá-nos outra. Portanto, com os 5 registros, temos a ordem global do que é que o Senhor mandou fazer. Evidentemente que essas ordens que o Senhor deu aos 12 apóstolos não têm nada a ver com a Igreja Corpo de Cristo. Primeiro, lembram-se do ensino básico, elas estão fora do mistério, não tem nada a ver connosco. O mistério só aparece mais tarde, estou na linha profética, o mistério só aparece mais tarde com a conversão do apóstolo Paulo, já nos Atos dos Apóstolos capítulo 9. Portanto, para recapitular, o que nos interessa é a comissão, isto é, as ordens que o Senhor deu aos crentes do mistério, e que estão em 2 Coríntios capítulo 5, não sei se aqui apontaram, mas a comissão para os gentios está em 2 Coríntios capítulo 5, que é aquela passagem que diz que o Senhor pôs em nós a palavra da reconciliação e nós rogamos da parte de Cristo que as pessoas se reconciliem com Deus. É esta a ordem que o Senhor nos deu. Temos uma mensagem, Ele deu-nos essa mensagem. Enquanto que a mensagem aos 12 apóstolos, que tem a ver com o reino, não é? Basta só, por exemplo, recordar isto. O Senhor, por exemplo, disse: ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Reparem que a salvação estava dependente de crer e de ser batizado. Que não faz sentido nenhum hoje, não é? Por exemplo, assim como, por exemplo, e estes sinais seguir-se aos que crerem. É porque depois havia as evidências da salvação. E as evidências da salvação naquela altura era fazer aqueles sinais todos. Falar línguas, curar os enfermos, beber alguma coisa mortífera sem lhe fazer dano algum, e por aí vai, como diz o Alberto. Em Mateus, no capítulo 28, que muitos se agarram, o Senhor mandou batizar, que alguns que se agarram ao batismo, muitos se batizaram assim, ok, vamos lá, olha lá para Mateus 28, e de batizai quem? Crentes da igreja? Porque o batismo que alguns praticam aí é de crentes. O Senhor mandou batizar crentes ou mandou batizar descrentes? Respondam lá a pergunta. Mandou batizar crentes ou mandou batizar descrentes? Mandou batizar descrentes. E batizai as nações. Não é as igrejas. E batizai as nações. Quem crer e for batizado será salvo. Quem é que era batizado? O descrente. Ele crê e é batizado e é salvo. Não é como alguns torcem ali a passagem que dizem: quem for salvo deve ser batizado. A passagem não diz quem for salvo deve ser batizado, diz quem crer e for batizado, então é cá a salvação. Salvação depois, não antes. Isto para resumir, isto daria pano para mangas, mas eu queria chamar a vossa atenção. De Mateus, destaquei aquilo que tinha que... e depois o Senhor em Mateus 28 disse assim: ensinai as nações a guardar tudo quanto eu mandei. E o Senhor mandou guardar coisas que ninguém guarda aí, não é? Por exemplo, o Senhor disse: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus, fazei tudo o que eles vos mandarem. Ele mandou guardar a lei. E eu acho graça que as pessoas, quando querem cumprir as coisas mal cumpridas, só vão buscar aquilo que lhes interessa e que lhes convém. E deixam de parte aquilo que não lhes convém. É como alguém disse muito bem: eles só vão buscar as bênçãos de Israel, não vão buscar as maldições. Bem, Marcos já referi, Lucas não tem assim grande relevância mas faz parte do pacote. João diz: a quem perdoares os pecados serão perdoados. A comissão era esta: a quem perdoares os pecados serão perdoados. Não é? E, para resumir, como é que eles perdoavam os pecados? Era através do batismo, porque o batismo era para perdão de pecados. Quem recebessem para o batismo, não é?
a pessoa ficava com os pecados perdoados, porque era batismo para perdão de pecados. Ananias e Safira foram barrados logo. Caíram mortos. Ninguém podia furar o esquema. Eles tinham um dom na altura que permitia que este programa estivesse de pé, que era o dom de conhecimento. Saber o que é que a pessoa estava a pensar. Nem mais ninguém sabia. E em Atos, no capítulo 1, era começar a pregar, começando por Jerusalém, Samaria, até aos confins da terra. Evidentemente que eles nunca saíram de Jerusalém, não é? Os apóstolos. Porquê? Porque Jerusalém não se converteu. Mas isto é uma longas... Passa à frente. Não uma questão, mas uma sugestão, pensando na JC. Isto não tem nada a ver com o assunto, mas pronto. Sugiro que quando terminarmos o estudo do voo sobre a Bíblia, feito pelo David, se volta a fazer um outro estudo que o David continue. É o que eu defendo. É o que eu defendo. Sinceramente, eu quero que o David continue. Acho que este esquema está a ser uma aposta ganha. Todos nós temos dons e todos nós temos lugar para servir o Senhor. E costuma-se dizer que a equipa que ganha não se mexe. E eu não sei ainda, não falei com o David sequer sobre isso, nem sei se ele tem ideias sobre isso, provavelmente ele tem de certeza, mas depois do voo outra coisa surgirá e eu gostava muito que o David continuasse. Até porque, por exemplo, o estudo das 70 semanas de Daniel não é a mesma coisa que o voo já dura há 2 anos quase, não é, David? O voo dura para aí há 2 anos, as 70 semanas de Daniel, isso faz-se, vá lá, em 2 ou 3 estudos faz-se isso. Sim, basicamente. Mas vocês já ficaram com uma ideiazinha das 70 semanas, já não estão muito mal. Passa à frente da profecia de Joel. O versículo 2,14, quem fez esta pergunta está mal. Porque o 2,14 não tem nada a ver com o assunto. Eu não sei qual é o versículo, e eu olhei para aquilo e não sei onde é que a pessoa foi buscar esta ideia. Não poderá ser considerada uma pista do mistério? Bem, eu sei olhar para o versículo, mas estando o versículo em Joel, não há pista nenhuma para o mistério. No Velho Testamento e na linha profética não há pistas para o mistério. Não há pistas. Era um segredo, ponto final. Estava escondido, ninguém sabia. Agora, eu sinceramente não sei o que é que diz o versículo que a pessoa queria, porque o versículo de certeza que não é este, porque este não tem a ver com o assunto, acho eu. Mas se a pessoa que está aqui, que fez a pergunta, quiser esclarecer, eu agradeço. Mas basta dizer que na linha profética não há pistas para o mistério. O mistério estava escondido. Não há pistas. Porque a ideia é essa, havia pistas. Não há pistas. Nem o Senhor deu alguma vez pistas. Uma outra coisa diferente é, nós temos em figuras e tipos e sombras, no Velho Testamento, coisas que têm a ver com a dispensação da graça, mas estava escondido. Hoje sabemos que são figuras e sombras e tipos. Hoje sabemos que a revelação está feita. Mas na altura não havia pistas nenhumas. Não sei se ajudei a responder, mas pronto. Passa à frente. Falou de 2 ressurreições, mensagem terça-feira, quais são essas e quando acontecem? Isto foi respondido ainda hoje, entramos em detalhe nas ressurreições. Passa à frente. Se o mistério foi revelado apenas só a Paulo, como poderemos confiar em algo tão grande se foi revelado por apenas um homem? Não poderia Paulo estar errado? Não, de maneira nenhuma. Olha, para responder a essa pergunta eu vou responder de uma maneira muito simples. Pensem na questão de Paulo comparando com Moisés. A Paulo foi revelado o que foi revelado, não é? Não está errado, nem está enganado. Sabem o que é que Paulo diz à revelação que ele recebeu? O meu Evangelho. Ele chamou ao Evangelho que o Senhor lhe deu o meu Evangelho. E porquê é que ele chamou ao Evangelho o meu Evangelho? Porque o Evangelho foi-lhe revelado em primeira mão a ele. E todos os outros souberam do Evangelho por ele, mesmo os 12, mesmo os apóstolos, mesmo os profetas. Já há uma pergunta aí que também fala um bocado no assunto. Foi Paulo que lhes foi expor o Evangelho que pregava. Eu achei graça, uma vez vi um filme, ainda era preto e branco, um filme em que retratava este cenário de Paulo ir expor o Evangelho aos 12, e então o filme dizia mais ou menos isto, que Paulo foi lá a expor o Evangelho para saber se estava a pregar bem, para eles se acionarem. Não! O apóstolo Paulo foi dar-lhes a conhecer uma coisa que eles ignoravam. Eles só conheciam o Evangelho do Reino. O Evangelho da Graça foi ele que recebeu e ele foi-lhes dar a conhecer e eles concordaram com ele. Está certo. Portanto, ele não falhou, ok? Mas para vocês poderem perceber melhor a coisa, comparem-no com Moisés. Moisés também chamou
a Bíblia também chama a lei que Deus deu a lei de Moisés. Não foi só Paulo que disse o meu Evangelho. O Evangelho não é só de Paulo. A lei também é de Moisés. E porquê que a lei é de Moisés? Porque a lei foi dada a Moisés. E isso invalidou alguma coisa em Moisés? Porquê que há de invalidar em Paulo? Portanto, não me parece ser... Não posso perder muito tempo, isto depois podíamos aqui falar e vocês falar, pronto. Onde está escrito que o dia do Senhor abrange o período milenar do reino? Olha, por exemplo, se vocês lerem com atenção e estudarem com atenção, não há, de facto, assim, ipsis verbis, diretamente, e isso, eu percebo a pergunta é legítima, ok? Onde é que está escrito dia do Senhor referido-se ao período do reino, milenar? Não está, mas está. Onde é que está escrito na Bíblia a palavra Trindade? Não está, mas está. Querem ver uma coisa? Se lerem Isaías 2 a 4, Isaías capítulo 2 até o capítulo 4, vocês vão ver no contexto que o dia do Senhor, ali referido, abrange um período que inclui o reino. Ok? Certo? Mas isso tínhamos que ir estudar, eu ia perder tempo agora só a ler a passagem. Temos que ler os 3 capítulos, 2, 3 e 4. Mas, vamos ler 2 de Pedro 3,10, rapidamente, e vejam o que é que lá está escrito. Quem é que lê, por favor? Quem é que ajuda? 2ª Epístola de Pedro 3,10. Obrigado. Espetáculo. Tecnologias. Para a igreja é bom tecnologias, olha. 2 de Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor, cá está a expressão dia do Senhor, virá como o ladrão de noite. E ele está-se a referir a quê? Por dia do Senhor. No qual, dia do Senhor, isto também temos que aprender português para interpretar, não é? No qual dia do Senhor, os céus passarão com grande estrondo. Então, grande tribulação dia do Senhor, o Senhor vem dia do Senhor. Se até os céus passarem com grande estrondo, tudo isto é dia do Senhor. Estão a ver a ideia? Que é no fim do milénio. Os céus passarão com grande estrondo. Portanto, o dia do Senhor vai até... O dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ok? Dia do Senhor. E vai até os céus passarem com grande estrondo. E os elementos ardentes se desfarão. E até aos novos céus e nova terra, portanto, até aos velhos céus e velha terra arderem e se desfazerem, é dia do Senhor. E a terra e as obras que nela se queimarão, passa adiante. Estudem mais a Bíblia. Isaías 2 a 4. E mais passagens. Mais. Enquanto Satanás está amarrado, vai continuar a existir pecado no mundo? O homem vai continuar a pecar? Sim. 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 O Senhor vai exercer o seu reino como rei com vara de ferro. Porque a natureza do homem não mudou. Ok? E isto podia nos levar para pano para mangas. Não se esqueçam que o reino vai durar 1000 anos e vai nascer muita gente ali durante o reino. E a Bíblia diz que alguns vão ser fulminados. É só ler com atenção. Alguns vão ser fulminados. O pecado vai continuar. O diabo está amarrado. Mas o pecado e a natureza pecaminosa em nós, no homem, continua. E, portanto, enquanto Satanás está amarrado, vai continuar esse tipo de pecado? Sim. O homem vai continuar a pecar? Sim. E até no fim do reino vai haver uma rebelião. Isto para poder resumir. Adiante. O que é o Hades? Hades é com H. H-A-D-E-S. O que é o Hades? Muito rapidamente. O Hades era, eu vou dizer era porque deixou de ser, era um lugar para onde os mortos iam quando morriam, no passado. Esse lugar tinha 2 partes. Uma parte de bem-aventurança, chamado paraíso, e a outra parte de tormento, chamas de castigo. Esse lugar era separado por um abismo que impedia que as pessoas passassem de um lado para o outro. Mas nós vemos na Bíblia que as pessoas viam-se e até podiam falar de um lado para o outro. Mas um lugar de tormento, outro lugar de paraíso. Isto era o Hades. A parte do paraíso era chamado seio de Abrão. Porquê?
Porque se vocês lerem no Salmo 62, se não estou em erro, versículo 18, acho que é aí, vocês vão ver que quando... Como é que é de explicar isto? Em Efésios capítulo 4, antes disso, em Efésios capítulo 4, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, quando morreu, desceu às partes mais baixas da terra. Sabem que a parte mais baixa da terra é o centro da terra. E vocês sabem que lá para debaixo da terra existem magmas, onde vemos vulcões, etc. Há fogo, hein? E a Bíblia diz que ele foi à parte mais baixa da terra levar cativo o cativeiro. O que é que isso quer dizer? Se vocês lerem o Salmo 62, versículo 18, esse versículo aparece originalmente em Salmo 62, versículo 18. Se não estou em erro, penso não estar a errar na citação. E nesse versículo está lá a dizer que o Senhor leva cativo o cativeiro para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Ou seja, havia alguém nas partes mais baixas da terra em cativeiro que o Senhor foi lá buscar para o Senhor Deus para eles habitarem com o Senhor. Como é que se explica isto? Quando as pessoas morriam antigamente, não podiam ir para o céu. Porquê? Porque o caminho não estava aberto. Quem realizou a obra, quem abriu o caminho para o céu foi o Senhor Jesus Cristo. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não morresse na cruz, o caminho para o céu não estava aberto. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, ele, quando morreu, e antes de ressuscitar, foi ao Hades, à parte dos salvos, levar os crentes de lá para o céu. Foi levar cativeiro. E eles, quando morriam, estavam num cativo. Estavam bem, estavam no seio de Abraão, não diz seio de Deus, porque não podiam ir para a presença de Deus, mas o Senhor Jesus Cristo foi lá buscá-los para eles passarem a estar na presença de Deus. E quando foi lá e foi buscá-los, não somente levou as pessoas que lá estavam, como levou o próprio lugar. O próprio lugar foi levado para o terceiro céu. De tal maneira que quando Paulo fala da experiência dele, conhece um homem em Cristo, se no corpo, se fora do corpo, ele diz que não sabe, foi levado ao terceiro céu, ao paraíso. Portanto, o Senhor moveu o lugar e as pessoas que lá estavam. Agora, quando as pessoas morrem, diz Paulo na carta aos Coríntios, deixam este corpo e passam a habitar com o Senhor. Já não vão para o paraíso. Lá para o paraíso, entenda-se para o outro lugar lá do Hades, que já nem existe lá. Ok? Vão diretamente para a presença do Senhor. Os perdidos continuam a ir para o lugar dos perdidos. O Hades hoje existe só com a parte dos perdidos. Por isso é que muitos traduzem sempre Hades por inferno, porque hoje é mesmo só inferno, já não tem a parte dos salvos. No futuro, quando for o juízo final e os perdidos aparecerem para serem condenados, todos os perdidos, o Senhor pega nos perdidos e lança-os no lago de fogo, e pega no lugar chamado Hades, que é a parte dos perdidos, e o próprio lugar também é movido para o lago de fogo. Apocalipse capítulo 19, 20. Ok? Portanto, reparem, os próprios lugares foram movidos, um para o céu e o outro para o lago de fogo. Espero ter... Qual é a pergunta? O que é o Hades? Eu acho que expliquei, resumidamente. Adiante. Efésios 3,5 tem uma parte do versículo que diz: tem sido revelado pelos Espíritos aos santos apóstolos e profetas. Não são estes apóstolos e profetas aqueles falados no Antigo e Novo Testamento? Bem, opa. Estes apóstolos e profetas são do Novo Testamento. Agora, tomem atenção muito rapidamente. O mistério, está a falar do mistério, tem sido revelado, diz o apóstolo Paulo, nesta passagem, pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério foi revelado a Paulo diretamente pelo Senhor. Quando Paulo começou a ensinar o mistério e a dá-lo a conhecer aos 12, aos 3, Pedro, Tiago e João, e depois aos outros e aos demais, eles entendiam aquilo pelo Espírito. Porque a Bíblia diz, quando Paulo explicou a Pedro, Tiago e João, ele diz, eles entenderam, eles perceberam. Eles perceberam e entenderam com o quê? Através do Espírito. Portanto, atenção, que foi pelo Espírito... Porque há muitos que dizem assim, aquilo não foi só dado a Paulo, também foi dado aos apóstolos e profetas, segundo o versículo 5. Pois foi, aos apóstolos e profetas pelo Espírito, mas a Paulo não foi pelo Espírito, foi o próprio Senhor, percebem? E quando Paulo explicava a verdade, as pessoas, então, como hoje, podem entender esta verdade pelo Espírito. Não é o Senhor que faz diretamente. Espero ter explicado, mas os apóstolos e profetas são do Novo Testamento, porque no Novo Testamento havia apóstolos e profetas. Eu só queria chamar mais a nota esse versículo. Força. Diz
Mas Agora, portanto, não é profetas do Velho Testamento. agora, Obrigado, Francisco. dizendo o apóstolo Paulo, que é esse livro regular, Muito pertinente essa tua observação. A passagem diz agora, portanto não é os profetas do passado. Posso fazer um pormenor? Vamos ver a ordem. Normalmente é assim. O Evangelho da Graça é apóstolos e profetas. O Evangelho do Reino é profetas e apóstolos. Boa. Estamos aqui mestres, eu nem sei o que é que estou aqui a fazer. Mas obrigado, porque isso só complementa e enriquece as respostas. Obrigado. Ok, vamos avançar por causa do tempo. Para além de Joel e Daniel, há mais algum profeta que revela interrupção do relógio profético? Como eu disse, a profecia de Joel começou a cumprir-se, foi interrompida e depois vai ser continuada. Daniel começou a falar das 70 semanas, foi interrompida, ela vai ser continuada. Há mais alguma passagem? Eu lembro-me de uma, mas pode haver mais. Lucas, capítulo 4. E uma pessoa que pega em Lucas 4, por favor, e outra pessoa que pega em Isaías 61. Acho que é 61. Lucas 4. Bem, em Lucas 4, vocês sabem que o Senhor Jesus Cristo foi um dia... lemos a partir do versículo 14, que ele estava a ensinar nas suas sinagogas e chegando a Nazaré, onde foi criado, como era costume dele, ele foi num dia de sábado à sinagoga e levantou-se e começou a ler a Bíblia. E aquilo que ele leu, na Bíblia era só o Velho Testamento, pegou no livro do profeta Isaías e começou a ler o livro do profeta Isaías. Depois diz assim a Bíblia. Eu disse para alguém coisa, mas eu posso ler. Foi-lhe dado do livro do profeta Isaías e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito isto. Isto está em Isaías capítulo 61. Era isto que ele estava a ler. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nela. Ele leu um pedaço daquele texto de Isaías e chegou ali a uma certa altura. Reparem, mas é importante ler o que vem a seguir. Então começou a dizer isto a eles: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E ele virou-se depois assim, leu uma parte, até o ano aceitável do Senhor. Ele falou dos cegos verem, falou os pobres serem evangelizados, dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, etc. E depois diz mais, anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando disse anunciar o ano aceitável do Senhor, com este contexto, ele fechou o livro e assentou-se e disse: hoje esta escritura cumpriu-se. Não se cumpriu toda. Só se cumpriu até ali onde ele leu. Porque o que vem a seguir é curioso. E cá temos mais uma interrupção. O que vem a seguir está em Isaías 61. Vamos ler a passagem. Em Isaías 61, nós lemos assim. Tomem atenção. Versículo 1. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim. Era isto que ele estava a ler. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura, não é? Obrigado. Obrigado. Realmente a minha vista já não é muito famosa, mas já vejo melhor. Antigamente só com óculos, agora já vejo qualquer coisinha. Já vejo os homens como árvores. Ok. O Espírito do Senhor Deus está em mim, eu já tinha lido isto, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Continua. A apregoar o ano aceitável do Senhor, ele fechou o livro aqui. Porquê que ele fechou o livro aqui? E ele disse, isto cumpriu-se hoje. Hoje cumpriu-se isto. Porquê que não se cumpriu o resto?
Porque o resto diz, e o dia da vingança do nosso Deus é a grande tribulação. É a grande tribulação. Certo? Está clarinho. As piscas todos a piscar. Ok. Adiante. Passa. Certamente que há mais passagens, mas eu de repente só me lembrei desta, mas de certeza que há mais passagens em que vemos essa interrupção. Ok? Daniel 12:2, que irá ressuscitar. Qual o critério de salvação? Eu já expliquei isso hoje de manhã. Não vou explicar outra vez. Onde é que entra o anticristo? O anticristo entra, porque reparem, o anticristo tem dois significados, por assim dizer. É contra Cristo, rival de Cristo, e em vez de Cristo, passando por Cristo, não sendo Cristo. Por isso é que é o anticristo. Okay? E ele vai se apresentar a Israel como sendo o verdadeiro Messias. Sabem que eles ainda não aceitaram o Messias. Ainda não aceitaram. E só quando o Senhor vier é que eles vão reconhecer. Mas até lá, e na grande tribulação em particular, vai aparecer alguém que vai dizer, eu sou o Messias, olha, faço milagres, maravilhas, não sei o quê, e faz. Vai ser incrível. E vai enganar a muitos. Ok? Essa personagem, que é o anticristo, ele vai aparecer na grande tribulação. Tudo me parece indicar, por aquilo que eu já tenho estudado na Bíblia, que ele é um judeu. Porque o anticristo tem que ser judeu, para ter credibilidade nos judeus. E que vai apresentar-se como se eu é que sou o Messias. E, portanto, ele vai aparecer no princípio da grande tribulação. A grande tribulação tem duas partes, como eu disse, 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Na primeira parte, a credibilidade dele vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que ele até vai conseguir uma paz universal. Só que depois, de repente, diz o Senhor, revirá repentina destruição. E vai ao de cima tudo aquilo que ele é. E eu ia estudar o anticristo, não vou estudar o anticristo. Também não quero estudar essa personagem. Onde é que entra? Entra ali na grande tribulação. O que acontece no milénio? No milénio acontece muita coisa. Olha, no milénio um indivíduo com 100 anos, diz a Bíblia, é considerado uma criança. Olha lá, só isto dá para a gente pensar o que é que acontece lá, não é? Eu, por exemplo, sou um bebê, eu lá, com esta idade, sou um bebê. Diz. E há um versículo que diz que o mancebo morrerá com 100 anos. Como? O mancebo morrerá com 100 anos, quer dizer que há pecado. O mancebo morrerá com 100 anos, quer dizer que pecou. Há pecado. Ok. Boa, bem observado. O que acontece no milénio? Olha, no milénio, eu vou-vos dizer assim muito rapidamente. Os desertos vão florir. Não vai haver mais doentes. Isaías diz, ninguém dirá enfermo estou. Acabaram as doenças. O mar morto vai ter vida. A ferocidade dos animais vai desaparecer. Vão ficar mansinhos como os cordeiros. O leão vai pastar, que é carnívoro, ao lado das ovelhas. E por aí fora. Só assim um bocadinho da coisa para vocês poderem perceber. E, tínhamos de fazer um estudo sobre o milénio, não é? Mas estou a dar um ar. Ok. Os crentes da grande tribulação e que vão fazer parte da primeira ressurreição são aqueles que se converteram durante esse mesmo período, grande tribulação, os crentes da grande tribulação. Sim, os crentes da grande tribulação converteram-se da grande tribulação, ponto final, parágrafo. Se eles fossem crentes antes, teriam sido arrebatados com a igreja, ok? Portanto, esses crentes da grande tribulação converteram-se na grande tribulação e vão fazer parte, os que morreram, porque alguns vão chegar ao fim da grande tribulação vivos, mas alguns vão morrer durante a grande tribulação. E os que estiverem vivos entram diretamente com o Senhor no reino. Os que estiverem mortos, os que morreram, vão ressuscitar na primeira ressurreição depois, que vai acontecer no princípio do milénio, quando o Senhor vier. Não sei se querem fazer mais perguntas, isto agora tinha muita coisa para falar acerca disso. Por acaso o Dário, mais novo, perguntou-me no fim da mensagem da manhã se a igreja foi, não há crentes aqui na Terra, como é que depois já há crentes? Uma boa pergunta do Dário. Lendo o livro de Ezequiel, capítulo 9, e vocês veem como Deus vai enviar anjos para assinalar em Israel, com uma marca, é um estudo interessante esse, aqueles que suspiram por Deus e que não se conformam com a impiedade
que há aqui na terra e que almejam pelo Messias, e o Senhor vai assinalar. E no livro do Apocalipse, capítulo 7, nós lemos, ouvi o número dos assinalados, 144.000, 12.000 de cada tribo, são esses assinalados que o Senhor vai assinalar. Estamos noutra dispensação, as regras são diferentes, está em causa o Messias agora, e eles é que vão pregar por todo o mundo o Evangelho do Reino, e vai-se converter muita gente depois por causa disso, tanto em Israel como nas nações, e é assim que aparecem pessoas crentes na altura. E há um anjo que vai pregar o Evangelho eterno. Sim, também. Lá durante a Grande Tribulação. A Grande Tribulação tem muitos pormenores. Ok. Obrigado. Relativamente à ressurreição de Israel, quando se fala em judeus, é apenas judeus de etnia, certo? E não membros do judaísmo. Isto é uma pergunta um bocado rebuscada. Mas é assim, quando se fala relativamente à ressurreição de Israel, sim, Israel como nação são judeus, naturalmente, não é? Quando se fala de judeus, não é... essa coisa de ser judeus de etnia ou se são membros do judaísmo... É por isso que eu digo que a pergunta é rebuscada. Eu não vou entrar por aí, não vou dizer disparates, não vou dizer aquilo que eu não sei, não vou inventar, mas é assim, quando o Senhor vier, vai lidar com o seu povo terreno, com os judeus. E quero-vos chamar a atenção para o facto de, quando Ele vier, nem todos os judeus, quando Ele vier, vão entrar no reino. Porque a primeira coisa que Ele vai fazer, quando Ele vier, vai entrar em juízo com eles no deserto, onde eles andaram a peregrinar antes. E depois ali é que Ele vai ver quem é que passa e quem não passa. E se calhar alguns vão ficar, não sei, não vou entrar em detalhes, mas é um estudo que merece alguma atenção, porque o Senhor vai haver ali dois juízos. Vai haver o juízo dos judeus, ele vai entrar em juízo com o Senhor, com o seu povo terreno, não é? Com os judeus, e ali penso que são todos, judaísmo ou não judaísmo, de etnia ou sem ser de etnia, e também vai julgar as nações. As nações não vão ser julgadas. As pessoas vivas das nações, quando Ele vier, quem é que entra no reino e quem não entra no reino. Mas, e Mateus 25 até fala como é que se dá esse juízo. Mas fiquemos por aqui, não quero confundir, não quero atrapalhar, mas responder de alguma maneira. Queres dizer uma coisa? Não? Não. Ok. Se um israelita se converter nos tempos de hoje, dispensação da graça, vai para o céu ou viverá mais tarde nos novos céus e na nova terra? Bem, Deus hoje trata com as pessoas individualmente, seja judeu, seja gentio. É igual, não há diferença. Carta aos Romanos, não há diferença, diz Paulo. O Evangelho é o mesmo, e a pessoa, se quiser converter hoje, tem que aceitar o Evangelho e crer no Evangelho. Agora, quem aceita o Evangelho passa a pertencer ao corpo de Cristo e vai para o céu, não é? Eu penso que no caso vertente, não tem nada a ver com aquilo que está ali a dizer, mas está, nos novos céus e nova terra. Todos nós vamos para os novos céus e nova terra. A Igreja vai participar nos novos céus e na nova terra. A eternidade é gloriosa. Sabem que um dia, deixa-me só dar este pensamento que talvez possa ajudar de alguma forma. Um dia Jacó, e mais tarde nós vemos Natanael, a ver uma escada entre os céus e a terra, e os anjos a subirem e a descerem sobre aquela escada. Esta visão tem a ver com o plano de Deus. Vai haver uma intercomunicação entre os céus e a terra. E quero-vos dizer o seguinte, eu tenho a minha casa lá no Laranjeiro, e vocês têm a vossa casa onde quer que seja, ok? Neste momento até nenhum de nós está na nossa casa. Mas o facto de eu ter a minha casa lá no Laranjeiro não quer dizer que eu não vá à casa do Amadeu, ou que o Amadeu venha à minha casa. Mas ele tem a casa dele, eu tenho a minha casa. Mas não estamos impedidos de ir à casa um do outro. Os crentes que vão para o céu vêm à terra um dia. O Senhor disse que vão reinar com Ele. Se sofrermos com Ele, também com Ele reinaremos. Não tenho dúvidas. Estaremos sempre com o Senhor quando formos arrebatados. E assim estaremos sempre com o Senhor. Sempre com o Senhor. Senhor, quando vieres à terra, a gente também vem? Acho que sim. Vou estar sempre com Ele. Não peçam detalhes que isso não vou inventar. Só estou a citar factos. Ok? Da mesma forma, os crentes cuja esperança é terrena e que vão habitar a terra por promessa, onde é que eles estão hoje? Estão no céu. O facto do lugar deles ser a terra
não impede que eles hoje estejam no céu. Como também não impede o facto de eu habitar no céu, que não possa vir à terra. Vai haver uma intercomunicação fenomenal. E nos novos céus e nova terra, eu imagino o que será. Percebem? Pronto. O que é importante é a gente perceber as diferenças entre esperança celestial e terrena, hoje, porque há diferenças e elas têm que ser respeitadas. Mas isso não implica que não haja uma intercomunicação no futuro entre os céus e a terra. Ok. Considerando que os crentes do corpo de Cristo que já morreram só vão ressuscitar no arrebatamento, os crentes do corpo de Cristo que já morreram, ok, vão ressuscitar no arrebatamento, o que lhes aconteceu entretanto? Estão na presença de Deus. O apóstolo Paulo diz, ausente do corpo, presente com o Senhor. Por outras palavras, em 2 aos Coríntios. Hã? Não percebi. Ok. Portanto, os crentes que morreram e que vão ressuscitar um dia, estão na presença do Senhor. Estão vivos e acordados. Porque alguns falam no sono da alma. Sono da alma não existe. Só existe sono do corpo. O corpo, quando alguém morre, o corpo parece estar a dormir, não é? A Bíblia fala no sono do corpo, nunca fala do sono da alma. A alma nunca dorme. E esses crentes partem, estão conscientes na presença de Deus, a aguardar o dia da ressurreição dos corpos, porque os corpos vão se juntar um dia aos seus espíritos e às suas almas. Ok? Portanto, é o que acontece a eles. O que lhes aconteceu entretanto, é isso. Dormem, mas é corpo. Lá está o tal problema. Andam alguns ensinando heresias aí, que dizem que a pessoa vai para o céu e depois fica lá a dormir. Não há sono, a alma nunca dorme. Quando a Bíblia, Daniel 12, que eu há bocado citei, ou de manhã citei, ou há bocado também parece que foi citado, Daniel 12, versículos 1 e 2 diz, os que dormem no pó da terra. Os que dormem, está escrito, dormem no pó da terra. Nunca lemos outro dormir. Aliás, se vocês fizerem uma antevisão do que é que se passa das almas que estão no céu, antes do reino até, Apocalipse, vão lá espreitar. E as almas estão bem acordadas. Se vocês viram o que aconteceu com Abraão e com aquele rico que morreu e com Lázaro, eles estão conscientes, não estão a dormir. Bem conscientes. E lá no céu, as pessoas cantam, as pessoas louvam, ninguém dorme. Lá não há noite. Ok? Então lá, não há mesmo noite. Os que dormem são os da noite. Ok. É, portanto, errado dizer quando um crente morre que partiu para o Senhor que está na glória, já que isso em concreto só se dará. Portanto, portanto, errado dizer quando um crente morre que partiu para o Senhor que está na glória. Não é errado. É o correto. Já que isso, em concreto, só se dará no arrebatamento. Eu percebo. Sim, é correto. Se eu morrer neste momento, ausente do corpo, presente com o Senhor, vou para o Senhor. Se eu não morrer, quem é que ele está aqui a dizer? Quando um crente morre. Pronto, eu parti e vou para o Senhor. No arrebatamento, vou para o Senhor de outra maneira. Imagina que eu estou vivo e o Senhor vinha agora. Eu ia para o Senhor. Mas há uma diferença do que se eu morrer. É que se eu morrer, vou sem corpo. E se eu morrer, e se eu não morrer, e o Senhor vier agora, vou com o corpo. Entretanto, transformado. Percebem? Não sei se... Adiante. Porque na ressurreição do mistério os mortos não, se os crentes que estão mortos já estão... Porquê é que na ressurreição do mistério os crentes não ressuscitam? Porquê é que na ressurreição do mistério os mortos não ressuscitam? Então, se é a ressurreição do mistério, ressuscitam. Se os crentes que estão mortos... eu estou a perceber. Porquê é que eles ressuscitam se eles já estão com Cristo no céu? Foi aquilo que eu disse há bocado. Eles estão com Cristo no céu, mas sem corpo. E Deus um dia vai nos dar corpos. E eu penso que até uma das razões, mas sou eu aqui já a minha mente, mas com base bíblica, porquê é que vamos receber corpos? Então nós não vamos reinar com Cristo? Não vamos estar sempre com Ele? Se Ele vier a reinar, a gente não vem com Ele. E esse reino não é material, não é físico, não é cá na terra. Vamos precisar de corpos. Digo eu. Não é por acaso que Ele nos dá corpos. Mas vai ser um corpo espetacular. Não tem nada a ver com o meu. A sério. Esperem pela fotografia que eu vou ter lá no céu. Não tirem aqui, porque isto aqui é fraco. Está tudo? Pronto. Que o Senhor nos ajude. Passa a palavra a quem de direito.